Olá, olá! Estamos aqui para dar continuidade à leitura do livro Raízes Profundas. Eu preferi fazer nesse esquema ao vivo, então o pessoal vai chegando, aí vai solicitando e eu vou liberando. Vou abrir também, né, caso alguém queira perguntar alguma coisa, né, caso alguém tenha alguma dúvida. Mas basicamente eu fiz nesse formato porque eu quero compartilhar contigo, né, que está aqui no YouTube, estudando comigo, ou lendo esse livro comigo, e eu estava com um grau de dificuldade mesmo, né, de organizar os meus horários e de fazer isso sozinho. Então, abrir ao público foi uma estratégia para conseguir te entregar esse material, tá? Mesmo que ninguém apareça no ao vivo, eu vou manter este dia, esse horário e esse tempo na minha agenda dedicado a isso. Se você está conhecendo o trabalho do Erickson a primeira vez, saiba que o Erickson ele é um psiquiatra norte-americano que, por dificuldades da própria saúde, ele começou a adaptar o método de terapia dele, inclusive a forma com que ele usava hipnose, e aí nós temos, né, a partir de um psicólogo que estudou o Erickson, quando o Erickson ainda era vivo, o Jeffrey Zeig, a fundação, né, ele fundou o que hoje a gente chama de hipnose ericksoniana. Não foi só o Zeig quem estudou o Erickson, né, o Ernest Rossi, o Sidney Rosen, o O'Halloran, que é o que a gente vai ler, né? Então, tem uma série de autores que acabaram estudando o Erickson e dizendo que era, né, e descrevendo o que é que ele fazia. Então, existem textos tanto do próprio Erickson, como existem textos de outros autores sobre o Erickson. Esse livro, né, que se chama Raízes Profundas, é um livro do William Hudson O'Hanlon, né? Eu não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Vou fazer aqui uma modificaçãozinha aqui no layout, tá? Para a gente poder começar esse nosso encontro. As raízes de um psiquiatra inovador é o subtópico aqui, lembrando que nós ainda estamos no capítulo 1, né? Então a gente começou aqui o capítulo 1, se chama Introdução à Obra de Milton Erickson, e o texto de hoje se chama As Raízes de um Psiquiatra Inovador. Milton Erickson concluiu seus estudos de psiquiatria e de psicologia em 1929, ainda muito cedo. Revelou-se seu interesse pela hipnose, ainda muito cedo, revelou-se seu interesse pela hipnose, estimulado por uma demonstração do psicólogo behaviorista Clark Hull, a que ele assistiu. Então, estava tendo lá uma demonstração de hipnose, bem essa coisa de hipnose de palco mesmo, e aí o Erickson, ele se interessou por aquilo, né? Texto. Depois disso, Erickson explorou a hipnose tanto experimental como clinicamente. Iniciou sua carreira profissional em asilos estaduais, hospitais psiquiátricos, onde realizou muitos dos experimentos que o levaram a desenvolver suas inovadoras concepções. Nessa época, havia poucas abordagens e técnicas bem-sucedidas para a terapia de indivíduos portadores de distúrbios mentais graves. Então, a psicologia, né, já tinha se desenvolvido, ou estava se desenvolvendo, enfim, né, a psicanálise estava crescendo também nesse processo, né? O texto ali de inauguração da psicanálise data de 1900, apesar de terem textos anteriores, tá? Então, estava no amplo desenvolvimento ali da psicologia, dos estudos das emoções, da mente inconsciente, enfim. Só que era muito pautado em torno dos sujeitos neuróticos, né? Usando uma definição da psicanálise. E aí esses portadores de distúrbios mentais graves, os esquizofrênicos, os psicóticos, usando a terminologia da psicanálise, eles ficavam meio de lado, né? E aí o Erickson, ele acabou se dedicando bastante a esse tipo de perfil, né?
ainda não se dispunha das drogas, texto, tá? Ainda não se dispunha das drogas psicotrópicas que mais tarde se difundiriam como instrumento a serem administrados a esses pacientes. De sorte que, por necessidade, Erickson elaborou uma infinidade de abordagens inovadoras para lidar com esse tipo de distúrbios e tratá-los. Então, Erickson, né, criou abordagens inovadoras, né, inclusive usando a hipnose para isso, né, para lidar com esse tipo de distúrbios e tratá-los. Tá? A hipnose foi sua principal ferramenta, mas de forma alguma a única. É tanto que a gente já propõe, né, o próprio Zweig propõe, além de uma hipnose ericksoniana, uma terapia ericksoniana, né? Um modelo de terapia ericksoniana. E ele influenciou drasticamente os estudos do que mais tarde seria chamado de terapia estratégica. Seus escritos mostram que ele, depois de certo tempo, começou a formular generalizações a partir dos experimentos, das experiências e das técnicas de hipnose, para chegar a uma concepção hipnótica mais abrangente da psicoterapia. Utilizava sua habilidade para a comunicação hipnótica, bem como sua influência interpessoal numa terapia que não incluía o transe formal. Então, prestem atenção aqui que isso é importante, principalmente se você está chegando agora nessa área. Então, olha que interessante, o Erickson passou a utilizar a comunicação hipnótica, né, e a influência interpessoal para criar um ambiente em que o processo terapêutico acontecesse, não se limitando ao transe formal, que é aquele transe de feche seus olhos, relaxe, né, para criar experiências mentais, enfim. Então, é incrível esse contexto que o Erickson cria para desenvolver o seu modelo de terapia. Né? Então, o Erickson ele cria esse contexto e esse contexto ele vai se desenvolvendo ou ele vai nutrindo o processo terapêutico. É esse o objetivo, né, do Erickson no final das contas. É um objetivo em que ele começa a utilizar a hipnose a favor de construir esse espaço em que o sujeito consiga desenvolver ou encontrar os seus próprios recursos. Né? Seguindo aqui, a influência de suas primeiras práticas hipnóticas evidencia-se ao longo de todo o seu trabalho ulterior. Aparece nas técnicas específicas e nos traços distintivos de sua obra madura, assim como nos modelos genéricos e nos princípios fundamentais. Neste livro, há provas abundantes de tal influência. Na realidade, uma das minhas premissas de base é que existe uma unidade subjacente entre a hipnose ericksoniana e a atividade terapêutica desse mestre. Então, é muito interessante essa postura que o O'Halloran vai apresentar nesse livro, e aí eu chamo a atenção principalmente para os estudantes de hipnose ericksoniana, principalmente aqueles que estudam comigo. Né? Então, quem faz a minha formação ou quem estuda comigo sabe que eu me concentro muito nesse preparo prévio. Né? A técnica ela é criada no momento do atendimento, não é criada previamente. Né? Sinto muito, aqui eu acabei pulando um pedaço. Vamos aqui. Então, seguindo o texto, características distintivas, no caso, os princípios básicos. Então, aqui, o William Hudson vai apresentar quais são os princípios básicos na percepção dele do trabalho do Erickson. E aí ele vem, ó, os fundamentos da concepção ericksoniana podem ser examinados à luz das seguintes constelações. Orientação naturalística, isso é essencial, pessoal, né? A orientação naturalista, isso é essencial. Então, se você encontra aí um terapeuta ericksoniano
sem essa concepção, sem a compreensão de que o transe é algo natural do ser humano, se ele acredita que é ele como hipnoterapeuta quem produz esse estado no sujeito, então mesmo que ele se nomeie ericksoniano, ele não é ericksoniano, porque nós que estudamos Erickson, nós entendemos que todo o processo acontece em você, que o meu papel como terapeuta é apenas construir o ambiente adequado para que esse cenário se processe, para que você encontre esses recursos inconscientes, tá?